Tá. Eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui de encontrar, porque tem a parte de baixo, então eu vou tentar fechar aqui, vamos ver se fecha o... Beleza, agora fechou o volume, Ayrton. Abraço. Então, Fernando, tudo contigo, então, né? Defesa de estágio aí, fica à vontade. Certo, De 20, 30 minutos para certo. explanar o teu trabalho, então, aí, tá? Tá certo. Obrigado, professor. Bom, então eu me chamo Fernando, sou aluno da 10ª fase do curso de Engenharia Agronômica do campus de Santa Rosa. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Ivar por ter me acompanhado aí como orientador, né, no meu estágio, me dando suporte. Quero agradecer também o membro da banca, o professor Ayrton, o professor André, da coordenação Maurício, né, que tirou um tempo aí para assistir minha defesa. E também ao colega Anderson também, e colega da faculdade, que também está assistindo a defesa. Então, meu título do meu estágio, ele teve como assistência técnica para agricultores do município de Praia Grande pela cooperativa agroindustrial Cooperja. Falando um pouquinho da identificação da empresa, o nome fantasia é Cooperja, né? O endereço da loja agropecuária onde eu fiz o meu estágio foi na rua Padre Alberto Oig, 280, em Praia Grande. A razão social da Cooperja, então, é a Cooperativa Agroindustrial Cooperja. O representante legal hoje da cooperativa é o presidente Vanir Zanata. O meu supervisor de estágio foi o engenheiro agrônomo Jordanes Hoffmann. E a área de atuação, então, foi na parte de agropecuária, né, com vendas de insumos e fertilizantes, né, e assistência técnica para o produtor. O período de estágio foi de 31 de agosto a 11 de dezembro de 2020 e teve a duração de 450 horas. Então, falando um pouquinho, né, da descrição da cooperativa. A cooperativa ela tem lojas agropecuárias, né? Essas lojas agropecuárias elas são ela atua com venda de insumos agrícolas, né, fertilizantes e defensivos, parte de pecuária também com rações e medicamentos, ferragens, máquinas agrícolas, implementos agrícolas, né? Também atua na parte de assistência técnica, né, para produtores. Ela tem um departamento técnico com técnicos e engenheiro agrônomo especializado para cada cultura. Tem indústria de beneficiamento de grão, que ela armazena a maior parte e beneficia, né, a maior parte dos grãos aí da região, como arroz, milho e soja. Também atua na parte de recebimento de frutas, como banana, pitaia e maracujá. Fornece sementes para os associados e agricultores aqui da região, semente de soja, né, e de arroz, né, ela tem UBS, né, Unidade de Beneficiamento de Semente, tem mercado, posto de combustíveis e fábrica de ração. Então, é uma cooperativa bem completa aí, aqui na nossa região. Um pouquinho agora do histórico da cooperativa. Ela foi fundada em 30 de agosto de 1969, quando um grupo de 117 agricultores, eles se reuniram para, através de uma assembleia, né, tentar solucionar problemas de armazenagem de grãos e compras de insumos, né? Porque aqui a região de Jacinto Machado, na época, né, ela tinha um grande potencial produtivo, principalmente na parte de arroz, só que ela ainda tinha pouco conhecimento técnico e condições de armazenagem de grão, né? Os produtores, eles plantavam, colhiam o seu grão, né, de arroz e não tinham onde armazenar. Armazenavam de qualquer maneira. Colocavam em varandas, então isso acabava com
que esse grão ele sofria por ataque de pragas e também pegava umidade e eles não conseguiam vender esse grão, ele perdia o valor comercial. Também eles tinham dificuldade de compra de insumo e eles acreditavam que se eles se unissem, eles conseguiriam comprar insumos uma quantidade maior, então eles iam ter um preço mais acessível. Isso tudo se deu através do incentivador do cooperativismo, que era um extensionista chamado Joaquim Pedro Coelho. Ele era engenheiro agrônomo, ele veio do Rio Grande do Sul e ele que incentivou aqui o cooperativismo na região. Então, ele foi um dos idealizadores aí da Cooperja, né? Ele que incentivou os produtores a criar a cooperativa. Então, agora falando um pouquinho da infraestrutura atual da área onde eu fiz estágio, né? Que foi na parte de agropecuária. Atualmente, então, a Cooperja ela conta com 12 lojas agropecuárias, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, que são nas cidades de Jacinto Machado, Santa Rosa do Sul, Praia Grande, Morrinhos do Sul, São Francisco de Paula, Três Cachoeiras, Terra de Areia, Santo Antônio da Patrulha, Sombrio, Içara, Siderópolis e Criciúma. E agora, para o mês de março, também está previsto para inaugurar mais 3 lojas. Então, ela é bastante ampla aqui na nossa região, em lojas agropecuárias. Também, uma segunda parte onde eu conciliava, né, tanto na loja como no departamento técnico, com assistência técnica, né, acompanhava o pessoal que fazia assistência técnica. Então, ela também conta com o departamento técnico, que esse departamento técnico ele presta assistência na parte de arroz, soja, milho, maracujá, banana e pitaia. Desde o início, né, do plantio até o final, todo o manejo da cultura, com análise de solo, com todo o manejo correto da cultura até o final do ciclo. Então, as atividades desenvolvidas pela Cooperja, então, vendas de produtos agropecuários, insumos, medicamentos, assistência técnica para agricultores assistidos. Eu também tive a oportunidade de participar de dias de campos, né, e palestras, diretamente com o produtor, né, eles se reuniam em pequenas, agora no período do meu estágio, infelizmente, por motivo da pandemia, não teve palestra com um número muito alto, né, de agricultores. Era mais restringido, com 2, 3 agricultores, mais o pessoal da loja, do departamento técnico, agricultores assim que juntavam 2, 3 vizinhos, faziam algum dia de campo. Recomendações técnicas diretas para os agricultores, né, assistida. Agora, falando um pouco da produção de maracujá aqui no sul de Santa Catarina, que foi o meu foco, né, a produção de maracujá, foi o meu foco no meu estágio, cultura que eu foquei mais. Então, o maracujá aqui no sul, ele teve uma expansão muito grande da cultura nos últimos anos, devido à alta aceitação do fruto em outras regiões do Brasil, né? Nosso fruto ele é um fruto de mais qualidade, ele tem mais polpa, então ele tem uma aceitação maior nas outras regiões do Brasil. E também aqui na nossa região tem muito pequenos produtores, né? Produtores que têm apenas 2 ou 3 hectares de terra. Então, em cima dessas 2 ou 3 hectares de terra, ele consegue tirar a subsistência para a família toda, né? Produtores que tinham cultivo do tabaco, né, do fumo, e esses produtores eles acabaram migrando para uma produção de fruta, do maracujá, no caso, né?
ele exige menos mão de obra do que a cultura do tabaco. Então, o aumento da produção de maracujá aqui no sul, ele se deu através disso. Muitos migraram da cultura do fumo para a cultura do maracujá. Eles apenas com a mão de obra familiar, eles conseguem cuidar de 2 ou 3 hectares de maracujá e conseguem tirar a subsistência para a família toda. Aqui uma foto do cultivo do maracujá azedo em Praia Grande. Essa foto aqui eu tive a oportunidade de tirar no mês de dezembro agora, final de dezembro. É uma lavoura bianual, tá? Ao invés de não ser recomendado aqui na região, devido à virose, né, deixar uma propriedade bianual do maracujá, essa lavoura ela é presente, mas não tinha nada de virose, é uma lavoura bem sadia. O produtor ele era um produtor bem técnico, ele fazia bastante o manejo correto, né, para a virose. A gente pode ver na foto que ela é uma lavoura bem sadia, que embaixo do pomar, um pomar bem limpo, então ele é livre de plantas hospedeiras, né, da virose. Tem quebra-vento a cada 20 metros ou 25 metros, se eu não me engano. Esse quebra-vento, ele acaba servindo, né, de barreira natural para o pulgão, né, que é o principal vetor da virose. Então, talvez seja por isso, né, pelo manejo que ele adotou e por esse quebra-vento que essa lavoura ela é livre de virose. Era uma lavoura que ela estava bem carregada, já de frutas, no mês de dezembro, e bem sadia. Aqui uma em São João do Sul, que eu visitei também no final de dezembro, só que essa é uma lavoura anual, né? É uma lavoura também bem sadia, com irrigação, né, que é bastante importante aqui na nossa região, se fazer irrigação, porque tem muitos períodos de seca, né? E o maracujá ele sofre muito com isso, porque ele prejudica o período de seca, ele prejudica o desenvolvimento do fruto, o desenvolvimento da planta e também o pegamento da flor, né? Qualquer déficit hídrico que der, a planta ela aporta a flor. Então é muito importante ter irrigação. É difícil, bem difícil encontrar uma lavoura que não tem irrigação, devido ao custo ser baixo, né? Para fazer irrigação no maracujá, é um custo bem baixo e ele tem um alto retorno para o produtor. Com certeza a irrigação ela se paga. Essa é uma lavoura bem sadia, também livre de doença. É bem difícil encontrar alguma doença nessa lavoura. Então, agora falando das principais doenças do maracujá, falando de uma das principais, que é a verrugose. Ela começa com mancha translúcida e circular, com borda marrom clara. Ela afeta os tecidos novos da planta, né? Então, ela afeta também botão floral e fruto. Quando ela afeta os tecidos novos, a ponta do ramo, ele cessa o crescimento, ele não cresce mais. Quando afeta o botão floral, que é bastante grave, esse botão floral ele acaba amarelando e entra em senescência e cai da planta, né? Então, se perde quando cai um botão floral. Quando a planta perde um botão floral, acaba perdendo naturalmente um fruto, né? Deixa de ter um fruto. Então, quando ataca o botão floral mesmo, é bastante preocupante. Quando ataca os frutos, e é como a gente vê aí na foto, né? Ele fica deformado e enrugado. Esse fruto ele perde totalmente o valor comercial. É um fruto que ele tem que ser descartado ou mandado para a indústria e com um preço lá embaixo, né? O produtor quase não tem valor agregado no fruto desse aí. Então, é prejuízo na certa. O controle dessa doença era feito com controle semanalmente.
de fungicidas, né, como Score, Nativo. O departamento técnico acabava recomendando esses produtos, a Mistar Top, o Timorex Gold, né, que é um produto que o professor Ayrton deve conhecer bastante, que é um óleo, né, extraído da melaleuca, né, ele tem função bactericida e fungicida, e é um produto que o departamento técnico recomenda com bastante frequência nos casos de verrugose e antracnose, produto que não produtor, a maioria dos produtores tem em casa e fazem aplicação semanalmente. Antracnose, ela começa com mancha circular, com bordos verdes, escuro. Atinge também essas manchas, elas começam com manchas bem pequenas e elas acabam crescendo e se juntando e formando manchas maiores. Ela atinge ramo, folha e fruto. Quando atinge o ramo, ele também cessa o crescimento. Quando atinge a folha ela acaba entrando em senescência e acaba caindo da planta. Quando atinge o fruto fica nesse estado mais ou menos como está na foto. Perde totalmente a qualidade e o valor comercial. Também, quando ele ataca o fruto, esse fruto ele acaba apodrecendo mais rápido, né? Diminui o tempo de prateleira dele. Então, não é interessante. Condições favoráveis para essa doença aí é a umidade, chuva e alta temperatura. Então, esses 3 fatores aí é um prato cheio para a doença. Aconteceu bastante agora no mês de janeiro, né, por causa dessa chuva e calor, e ter bastante lavoura, bastante atacada com verrugose e antracnose. O controle dela se dá através de fungicidas também, como Nativo, Score e o próprio Timorex. Uma também com bastante importância, que é o vírus do envelhecimento, é uma doença que veio aqui na nossa região, entrou aqui em 2015, 2016, trouxe bastante preocupação dos agricultores e órgãos públicos, empresas privadas, cooperativas, né, porque é uma doença que ela se espalhava rápido. Aqui agora na nossa região, graças ao manejo adotado pelo produtor e o incentivo aí que ele teve das empresas como a IPAG, como a própria cooperativa e algumas empresas privadas, né, de adotar o manejo correto, ela está sendo quase erradicada. É bem difícil encontrar lavouras com sintomas de virose. O principal vetor dela, né, o transmissor dessa doença é o pulgão preto, e o controle para ela seria o manejo, né? Fazer o vazio sanitário. Esse vazio sanitário aqui na nossa região é no mês de julho, até do dia 1º de julho até dia 1º de agosto. Então, nesse período, o ideal não é ter nenhuma lavoura de maracujá plantada na região, né? Nem lavoura anual, nem lavoura bianual. Então, teria que se nesse período não ter nenhuma planta de maracujá na região. Também levar mudas sadias, né, para a roça, para a lavoura, sempre mudas de viveiro credenciados, né. Se for comprar mudas, tem que ser de viveiro credenciado, porque esse viveiro ele é fiscalizado pela SIDASC, pela IPARG. Essas mudas elas são desenvolvidas, né, dentro de estufa, com tela que impede a entrada do pulgão e de outros insetos que podem transmitir a virose. Então, essa muda ela acaba indo sadia para a lavoura. Também, se o produtor fizer a muda em casa, ele tem que fazer em estufa, né? O ideal para não ter contaminação do pulgão, o pulgão não transmitir essa virose. Controlar o vetor, né? Controlar o pulgão. E plantas hospedeiras, né? O pomar ele tem que estar livre de plantas hospedeiras que possam alojar o vírus. Também fazer quebra-ventos a cada 20 metros
Esse quebra-ventos, ele serve de barreira natural para a entrada do pulgão. O pulgão ele não consegue ultrapassar esse quebra-vento e, com isso, ele não consegue chegar até a planta do maracujá. E também levar mudas com mais grande para a roça, né, com um tamanho mais desenvolvido. Isso porque o pulgão ele tem voo rasteiro, ele consegue sobrevoar no máximo 30, 40 centímetros de altura. E se tu levar uma muda, como ele prefere se alimentar, né, da parte mais nova da planta, ou seja, da ponta do ramo da planta, como ele faz um voo rasteiro, ele não consegue chegar até em cima. Então, ele não consegue sugar a parte nova da planta e, como consequência, não vai transmitir o vírus. As principais pragas da cultura do maracujá é o pulgão, que ele é vetor da doença, né? Uma forma de controle dele, como eu já falei anterior, é o quebra-vento, e o quebra-vento vai impedir a entrada dele na lavoura. Também controle com inseticidas, semanalmente, né? Fazer controle, né? No caso de estufas, colocar tela antiafídica, né? Que daí ele não consegue entrar para transmitir alguma doença, no caso do vírus, para a planta. Outra praga também importante é a lagarta. Ela desfolha, né? Em ataques muito severos de lagartas, ela desfolha a planta, causa perda de área foliar, né? Como consequência, a planta vai diminuir um pouco a fotossíntese e vai ter perda de produção lá no final. Então, o controle dela também se dá através de inseticidas, né? Todos os inseticidas registrados para a cultura, maracujá. Lembrando sempre que o departamento técnico ele segue bastante à risca essa questão, né? Apenas recomenda para o produtor produtos que tenha registro para a cultura, né? Também o percevejo bombachudo, também é uma praga muito importante, porque ele ataca os ramos, né, sugando a seiva, e também ataca frutos, né, frutos que estão ali no estágio inicial de desenvolvimento. Então, esses frutos, quando o percevejo bombachudo ataca, esse fruto ele murcha e acaba caindo da planta. Esse fruto ele não desenvolve mais. O controle dele se dá através também de inseticidas, semanalmente, e também a mosca das frutas, né, também é bastante importante na cultura, que na região ataca bastante. Ela ataca os frutos em desenvolvimento e no botão floral. Ela faz a oviposição no botão floral. Essa larvinha ela entra para dentro do botão floral, acaba se alimentando da parte de algumas partes do botão. Esse botão ele acaba caindo da planta. Ele fica amarelo, cai da planta. E como eu falei, perder um botão, automaticamente vai perder um fruto. Então, é uma praga muito importante. O controle dela também se dá através de inseticida registrado e com isca. O mais correto é isca ainda para o controle dela. Fazer isca e espalhar dentro do pomar. Essas iscas elas são feitas com garrafa PET, né? É feito alguns furos na garrafa PET, colocado uma solução açucarada dentro da garrafa com algum inseticida, tenha registro para cultura, né? Dentro. Ou algum também, a maior parte do produtor ele utilizava melado para fazer essas iscas, mas pode ser feito com algum suco de uva ou suco de laranja, com inseticida junto. O que acontece? A mosca ela é atraída por esse suco,
acaba entrando dentro da garrafa e se alimentando desse suco e acaba morrendo, né? Ou por não sair de dentro da garrafa ou por, ou por se alimentar do inseticida, né? Que está presente junto do suco. Também o departamento técnico usa manejo, como é uma praga muito importante, que dá bastante prejuízo, justamente pelo botão, por danificar o botão floral, né? Era fazer aplicação com inseticida com melado junto, né? Fazer aplicações na beirada da lavoura, né? Nas fileiras da beirada e no próprio quebra-vento, porque ela fica muito escondida no quebra-vento. Então, eles faziam essa aplicação com inseticida e melado nessa cauda, com um bico, né, de aplicação no pulverizador bem grosso, para que a gota do jato ela saísse e ficasse uma gota mesmo em cima da superfície da folha. Aí a mosca ela era atraída por esse melado, ia lá, se alimentava e acabava ingerindo o inseticida e acabava morrendo. Era uma forma também bastante utilizada pelos produtores aqui na região. Então é isso aí. Como eu falei aí, um foco do meu estágio foi na cultura do maracujá, que eu gostava bastante, né, que eu gosto de trabalhar com ela, que é uma cultura que está em grande expansão na nossa região, precisa de bastante assistência técnica, bastante manejo, né? E basicamente isso aí. Ok, grato então, Fernando, pela apresentação. Tu puder já então tirar a apresentação ali, da tua apresentação, e para deixar vago para os professores, caso queiram, né, colocar o estágio, né, os ajustes, os adendos, né, as contribuições, né, tanto o professor André, tanto o professor Ayrton. Aí aqui eu deixo, né, para a banca, quem quiser então começar a indagar, tanto o professor André, o professor Ayrton, as contribuições, adendos, né, ao trabalho, né, do estágio. Então a banca fica à vontade, tanto o Ayrton como o André, para ter então aí as contribuições do estágio do Fernando. Você quer começar, André ou Ayrton? Eu deixo em aberto. O André pode começar, depois eu faço minhas contribuições, pode ser? Pode, tranquilo. Tá. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer, é um momento que eu mais, eu sempre repito isso, mas sempre gosto de enfatizar que é um momento que eu mais gosto, é esse de defesa de estágio, de defesa de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Eu sempre acho um momento muito rico e, para mim, é o ápice da carreira acadêmica do aluno enquanto no Instituto. Então, nesse sentido, eu quero agradecer muito o convite, quero parabenizar o professor Ivar e também você, Fernando, pelo trabalho. Seu relatório está muito bem escrito, está muito claro, deixou poucas dúvidas, poucos questionamentos. A apresentação também foi muito tranquila, muito clara e acho que, assim, você foi muito bem. Eu tenho algumas perguntas, indagações. Bom, em primeiro lugar, o foco foi só maracujá? Vamos fazer um bate-bola, que para mim é melhor do que eu botar todas as perguntas. Só maracujá? Foi, meu foco foi maracujá, por ser uma cultura que predomina aqui na região, né? Na parte de fruticultura, né? Levando na parte de fruticultura, tirando a banana, é uma cultura que a minha família também já trabalha com ela, né? Então, é uma cultura que me interessa bastante. Vocês são produtores de maracujá? Meu pai é produtor de maracujá e produtor de banana. Ah, de banana. Aonde, em Praia Grande? Só por curiosidade. Não, é ali perto do colégio, na Sanga da Paca, Tenente, naquela região ali. Entendi. Aí mais aqui perto já. Tá. Ô, Fernando, uma coisa que como é que eu posso dizer? Uma coisa que eu sempre me pergunto, porque o maracujá, como qualquer outra fruta, como qualquer outro produto, ele tem o preço oscila muito, né? Eu já vi algumas safras aí os agricultores arrebentarem, ganhar muito dinheiro, e em outros o preço está lá embaixo, quase que não paga a lavoura.
né? Você deve saber muito bem do que eu estou falando, não é isso? Não se tem nenhuma iniciativa de processamento dos frutos para fazer o suco do maracujá é muito valioso, mas não tem nenhuma iniciativa cooperativa, nenhuma iniciativa, você não conhece nada sobre isso? Não, aqui na nossa região, eu não sei se em Sombrio tem alguma indústria, que, se eu não me engano, tem uma indústria de polpa ali, né? Mas ela não consegue atender toda a demanda, né? Sim. Então, a região, ela acaba caindo aonde? No CEAGESP, em São Paulo. A própria cooperativa, ela acaba entregando lá também a fruta que a gente recebe aqui na cooperativa, ela acaba indo para lá. Todo o comércio de São Paulo. Sim. Então, o preço oscila bastante. Geralmente, na entrada de safra, começa um preço mais alto. Então, o produtor aqui da nossa região, ele já está com esse conhecimento, que todo ano, a entrada de safra começa um preço alto, e então, ele acaba trazendo um pouco o plantio da cultura mais cedo, né? Sim. No mês de junho, ele já acaba, no mês de julho, perdão, ele já acaba fazendo o plantio da lavoura, justamente para fazer essa produção mais cedo para pegar um preço melhor, vamos dizer assim, né? Só que esse ano, ele já, ouvindo assim o depoimento de vários produtores aí que a gente conversa no dia a dia, esse ano eles arrancaram bem mal. Enquanto os outros anos arrancavam com um preço de 60, 70 reais a caixa, né? A caixa falando de 12 quilos hoje da fruta, hoje eles arrancaram com um preço de 25 reais. Então, a esperança deles é esse preço se manter ou se baixar muito pouco até o final, né? Mês de março, abril, que é o mês forte da colheita, é mês de março, né? Então, eles têm expectativa que esse preço ele consiga se manter até abril, porque se for igual aos outros anos, que em março, quando é o forte da colheita, vir para 8, 10 reais a caixa, aí vai ser bem desesperador mesmo. Foi esse lado aí que eu vou explorar, né? Que eu explorar no sentido de botar alguns questionamentos. Porque, sem dúvida nenhuma, uma fruticultura intensiva, é uma alternativa muito boa para uma agricultura familiar com pouca área, como você falou, em 3, 5 hectares. Mas isso é acompanhado de uma certa estratégia de comunicação, de se organizar e tudo, porque senão toda essa vantagem comparativa se perde. E quem ganha em cima da comercialização é quem está intermediando a produção, né? E agora, em tempos de pandemia, tudo, porque eu acredito que o maracujá, como a maioria dos produtos alimentícios, tenha sofrido também em relação da pandemia, né? Provavelmente diminuiu o consumo. E com essa alta do preço dos alimentos aí, que está acontecendo, né? Então, enfim, são só questões que eu quero colocar. Eu sempre faço questão de colocar que, às vezes, o problema da lavoura, seja ela qual for, não está tanto nas técnicas de produção. Claro que nós temos que nos preocupar com as técnicas de produção, mas muitas vezes está na forma de organizar a produção e comercialização. Tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que uma cooperativa como a Cooperja teria muito a contribuir, certo? Sem dúvida nenhuma que é um ator muito importante aqui na nossa região. Ainda bem que temos a cooperativa com 12 lojas, chegando a 15 lojas. Isso mostra, de certa forma, o dinamismo da agricultura, mas, por outro lado, também, o que eu vejo é que ela se afastou muito, né? Essas grandes estruturas começam a se afastar muito do agricultor, do seu associado, não é isso? Então, a cooperativa vira muito mais um entreposto de venda de insumos, preocupada com a sua saúde financeira, do que propriamente com a vida do agricultor familiar que está ali, né? Então, de novo, estou questionando o papel da cooperativa. É um ator importante, demonstra o dinamismo da agricultura na região, mas, para mim, eu acho que tem aí uma lacuna, né? Que eu entendo, né? Bom, vamos lá, mais algumas perguntas aqui. Por exemplo, você me mostrou uma foto ali de uma lavoura bem manejada, com solo completamente limpo, tá certo?
dentro da lógica de não ter plantas que vão hospedar potenciais pragas. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, o professor Ayrton, espero que ele explore mais isso, um solo tropical, pelo menos nas minhas aulas de lá atrás, e depois, mais recentemente, no doutorado também, sobre saúde do solo tropical não pode ficar exposto em hipótese alguma. Não. Então, eu não sei, eu acho que isso, para mim, é um ajuste que tem sido... Hoje mesmo, na aula de História Agrária, eu abordei isso. Isso, para mim, essa questão do papel das plantas, do adubo verde, isso, para mim, é uma coisa muito negligente, um aspecto muito negligente. A saúde do solo é um aspecto muito negligenciado na ciência agronômica. Então, não sei, você foi meu aluno, não sei se você lembra daquela aula que eu falo dos princípios da boa agronomia, eu vejo isso. Não é? Isso não é culpa do agricultor, não é culpa da família, é culpa de uma agronomia que falta investir mais na saúde do solo. E de saber que muita de praga e de doença está associada com a saúde da planta. Né? Eu vi ali que você falou aqui no comentário, por exemplo, uma das estratégias para evitar as pragas é o uso de quebra-vento como barreira física. Mas a minha tese é de que o quebra-vento ele favorece na saúde do maracujá, na medida que evita ventos, evita o ressecamento do sistema, etc, etc. Eu não acho que seja só barreira física. Né? Não sou especialista em maracujá, talvez aí. Tá. Mas são questões assim que eu estou muito fascinado. Né? Eu acho que tem que discutir essas questões técnicas. Como é que pode ser um manejo do solo numa lavoura do maracujá? Será que realmente tem que ser verde? Será que algumas plantas de adubação verde não caberiam ter ali? Que aceita um certo sombreamento, que daria para, de repente, até alguma cultura econômica sei lá, são questões assim que eu deixo em aberto. Estou colocando em termos de pergunta para você, mas em termos de reflexão, até porque você é produtor, né? Quer comentar ou posso ir? Não, só ouvindo. Mais uma... outra questão que me chamou a atenção quando eu li o seu trabalho foi a quantidade de inseticidas e de fungicidas que são permitidos serem utilizados na lavoura. Existe... Bastante. Existe uma relação direta entre o uso de veneno, de agrotóxico, e o aparecimento de pragas e doenças. Existe uma relação direta nisso. Quanto mais... Acaba eliminando os inimigos naturais, né? E não é só isso, não. Eu acho que é toda essa parte da microvida, dos microsistemas no complexo solo, na raiz. O Ayrton sabe melhor do que eu. Mesmo na folha das plantas, né? Isso falta muito estudar, falta muito a gente conhecer mais isso. Essa microvida, como que isso atua, né? Isso são avanços recentes no conhecimento. Então, na medida que você usa essa quantidade, de novo, eu não sou contra o uso de veneno, nem de adubo, nem nada, só que eu acho que nós temos que refletir sobre isso. Né? Nós temos que ter uma postura aí franca e aberta de um diálogo com a produção, não é isso? Então, eu só queria fazer esse comentário também que me impressionou muito. Né? E principalmente Praia Grande, toda essa região aqui, né? Essa região da encosta da serra, região de extrema importância para a conservação da biodiversidade. Isso está numa área de amortecimento de 2 parques. Uma agricultura, todo mundo agricultura necessariamente, agricultura de base familiar, dentro de uma proposta de desenvolvimento local, regional, não digo ecológica, mas de base ecológica. Né? Então, isso deveria ser uma preocupação, e aí a gente vê como é que essas iniciativas são desconectadas. Se, por um lado, você tem algumas prefeituras, né, existe todo o movimento de transformar essa região no geoparque, que é muito legal, por sinal, por outro, você não vê outros atores aí na mesma sintonia. Mas isso é só um comentário. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não quero me alongar mais, mas uma pergunta derradeira, que é o seguinte: eu tenho ficado muito impressionado
com o avanço da soja na região, não é? E a soja como é que eu posso dizer? A soja é muito associada à grande produção, né? À agricultura, né, do agronegócio, dos grandes produtores, né? E a gente está vendo essa expansão aqui na região, principalmente nas áreas de várzea, de arroz. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Você chegou a ver alguma coisa? Você chegou a ter alguma opinião? Eu tenho muita curiosidade. Eu queria conversar. Um plano que eu tenho, eu quero conversar lá com o Pichê, né, com o Nari, né, que eu acho que ele está plantando soja também. Tenho muita curiosidade. Você tem alguma informação, Sim, professor. Não, a soja aqui na nossa região, ela, vamos dizer assim, ela está presente para solucionar um problema da cultura do arroz, né? Ou seja, não, em áreas que hoje eles estão produzindo soja, não se conseguia mais produzir arroz, devido à alta incidência de plantas daninhas resistentes, né, aos herbicidas do arroz. Uma área de arroz infestada de canevão, capim-arroz, né, e de arroz vermelho, não se conseguia mais produzir. Manejando bem essa área, com escarificação, drenagem, se é possível produzir soja, né? Então, essa é a jogada. Eliminar o banco de sementes de plantas resistentes, como capim-arroz e o arroz vermelho, através dos herbicidas utilizados na soja. Ah, sim. Então, essa é a principal jogada, né? De se produzir soja na várzea. E também, alto preço, né? Os produtores aqui, o alto preço da soja hoje no mercado, né? Os produtores aqui, eles têm máquina, né? Máquina para colher, máquina para plantar. Então, o que falta mesmo é manejar a área. Isso é também bem fácil para eles. Então, está crescendo e vai crescer mais ainda. Mesmo com o preço do arroz bombando. Mesmo com o preço do arroz bombando. Só que, como eu falei, eles não conseguiam mais produzir arroz nessas áreas, né? Então, é mais vantajoso produzir soja, por não ter competição com as plantas daninhas. Certo, muito bem, Fernando, meus parabéns, gostei muito da sua apresentação, né? E eu estou assim satisfeito com os questionamentos. Aí eu passo a palavra aí para o professor Ayrton. Ayrton, então pode continuar aí, a ligação, é isso? Tá, também faço. Eu acho que está havendo, não sei como, se é aqui, não sei como é que vocês estão ouvindo, tem interferência. Não sei o que está acontecendo. Na fala do André tinha uma interferência, não sei se vocês estão ouvindo a interferência, tá? Mas eu vou fazer o seguinte: a primeira coisa é agradecer a oportunidade, a gente sempre aprende. Só um pouquinho, talvez, Fernando, tu desligue o som, então fala, talvez os dois são ligados, está dando interferência. Fecha o teu som. Tá, o meu? Fernando. Oi. Fernando, fecha o teu som quando tu não fala, para ver se não acaba a transferência. Fecha o teu volume. Pode fechar lá embaixo? Isso. Tá, então é o seguinte, eu agradeço muito ao convite, a gente sempre aprende com novas realidades e Contracena, eu esse ano, Fernando, quando me convidou, fiquei feliz aí por ver, a gente sempre, o aluno traz novas realidades e fazendo a seguinte observação, até uma brincadeira que eu faço, esse ano, eu acredito que os locutores da Rádio Corredor, essa nojenta rádio, muitas vezes, e às vezes necessária, devem estar com depressão. Então, eu falo para ti, assim, muitos colegas ali, alunos e tal, falta o chão de fábrica. O que é o chão de fábrica para nós? É o conhecimento da realidade. E esse ano eu tive ela bem presente, trabalhando com o seu Plínio. E eu vou iniciar com algumas coisas, assim, a tua apresentação realmente foi boa, ótima, e
Eu começo aqui com algumas indagações, né? A primeira delas, que parece que é prática da Copérgia, vocês ter o técnico e agrônomo, muitas vezes de balcão, que está mais ligado à loja agropecuária, e o pessoal mais ligado à assistência técnica de campo, né? Não tem essa diferença. É uma coisa que eu não vejo, por exemplo, na Coamo, né? Que eu trabalhei dentro da Coamo num projeto lá de assessoria de cooperativismo. A gente era muito mais a assistência técnica, né? Então, todo agrônomo e a venda na época era feita. A venda deve ter mudado. Então, foi uma coisa que me chama a atenção. Vários agrônomos e técnicos saíram da escola, uns atuam mais em vendas dentro da loja, e existe esse treinamento. Aí é o seguinte, eu vou pegar do início da apresentação o que leva, quais os fatores motivadores, né, para a constituição de cooperativas, né? Então, tu pode abrir o microfone, eu vou citar aqui, vamos ver se tu concorda, né? Então, veja só, compra em comum, armazenagem, vendas em comum, parece que foi o que colocaste aí, e assistência técnica. Atualmente, vamos supor, a cooperação é uma coisa muito mais ampla, que ela pode estar, inclusive, dentro de grupos de troca de experiência e tal. Então, eu vejo o cooperativismo hoje bem diferente, formas de cooperação, e o que levaria, então, hoje a formação de uma cooperativa? Eu estou fazendo essa provocação, sabe por quê? Porque a Copérgia, ela é sólida. Eu quero me associar, inclusive agora a partir, talvez, da minha aposentadoria, trabalhando com o Plínio ali, né, a gente tem facilidade, muitas vezes eu comprei coisas através do Plínio, então tem prazo, com juros até muito bons, tudo isso muito bom. Porém, em termos de desenvolvimento, eu vi que a Copérgia foi fundada em 1969, a Coamo, que eu acho que é quase que uma multinacional, ela foi fundada em 1970, e a Coagrupo eu trabalhei lá em 1975. Quais eram as necessidades da época, e a gente, como interventor social, quais seriam as necessidades da nossa época? Eu estou fazendo essa provocação, depois tu abre o microfone para falar qual é a tua opinião. Por exemplo, tem atuação na área de hortifruti, né, dentro da Copérgia, mas eu não vejo uma coisa organizada no sentido a não ser a questão do maracujá, quando falou de pequenas áreas, digamos, o pessoal tem uma visão que poderia, pequenas áreas, inclusive aumentar o faturamento da Copérgia, que eu digo da cooperativa, e a cooperativa envolve associados. Então, eu diria hoje, assim, como eu fui assessor de cooperativismo na maior do Brasil, e a Coamo, eu não sei, talvez era uma época diferente, mas tem colega de vocês que foi para lá e me diz, olha, é muito bom trabalhar na Coamo, porque tem o pacote, sim, mas ela não te proíbe, assim, de trabalhar com outras coisas paralelas, em termos de desenvolvimento. Então, o que eu vejo hoje, vou dar a minha opinião, depois tu dá a tua opinião aí. Qual é a preocupação? Eu não sei se essa discussão chegou para vocês. Para mim, ela chegou. A tal de sucessão no campo. Eu acho que essa sucessão está muito mais ligada à necessidade de manter alguém lá na propriedade para manter o negócio como ele está hoje, quer dizer, representando os anseios originais que eram a compra em comum, insumos, né? Então tem todo um pacote ali, defensivos, sementes,
comercialização em comum, etc. Mas hoje, eu não sei se tu fez essa leitura, eu estou fazendo uma leitura aqui do seguinte, está havendo uma reforma agrária, não é aquela que o pessoal fala, é uma reforma agrária para dentro das propriedades. Tem gente que está plantando arroz, a esposa começou a plantar pitaia, o outro maracujá, então começou a abrir uma nova frente de oportunidades e uma reforma agrária sem briga, sem nada. Lá está ocorrendo gente que passou a ser cultivador, por exemplo, o Arcanjo, daqui de Sombrio, trabalhava na prefeitura, hoje ele é um fruticultor de pitaia, outra coisa, já criou, inclusive, uma pitaia que chama Catarina. Então, eu ia pedir para ti, assim, tu como agrônomo, evidentemente que eu já tenho mais experiência, já vivi essas experiências, como tu vê a Cooperja, por exemplo, com relação à pitaia? Como ela vê a Cooperja, por exemplo, como a Cooperja vê a possibilidade de cultivos como açafrão, que tem a primeira lavoura comercial aqui em Santa Rosa do Sul, ainda pequeno, mas ela vai explodir. Então, como que a cooperativa... Porque aí eu te digo o seguinte, como se falou, o que levou aqueles agricultores lá em 1969 fundar a cooperativa. Então, havia uma motivação, ninguém faz nada sem motivação, que era compra em comum, armazenagem, qual é a outra aqui? Vendas em comum. Aí tem a Cooperja muito eficiente na venda, ela tem marketing, eu acho que isso não é negativo. Agora, como tu vê essas novas necessidades desses pequenos agricultores aí que poderiam, ou formam-se uma nova cooperativa, uma outra estrutura, ou a Cooperja, tu acha que ela atuaria? Essa é a minha pergunta, então fica aberto aí para tu dar a tua opinião. Não, perfeito, professor Ayrton, perfeito. É assim, ó, depois vamos pôr assim, no caso da pitaia, né, que o professor mencionou, depois que a cultura ela estava já bem abrangida aqui na região, com certeza nós da Cooperja, que hoje eu estou trabalhando na cooperativa, ela está dando assistência técnica, ela está fornecendo insumo, assistência técnica de qualidade, não está deixando o associado, o cliente na mão, né? Ela está fazendo bastante o seu papel, mas como eu falei, depois da cultura implantada, né? Tanto que eles começaram a comercializar a fruta, né? A escoar a produção aqui da região, então isso é um fator importante, né? Porque não adianta produzir e não ter para onde escoar, né? Então, ela foi para fora, ela buscou mercado e ela está escoando esse produto. Né? Alguns anos com mais dificuldades, outros com menos, né? Mas, o meu ver, como o professor falou, eu também concordo, falta algum incentivo para começar o negócio, né? Como alguém de dentro para incentivar o cultivo do açafrão, que é uma cultura que ela pode ser cultivado por uma família com uma propriedade bem pequena, com 2 ou 3 hectares também, com alto valor agregado, né? Ou seja, plantar uma lavoura de 1 hectare de açafrão, consegue ter uma renda muito alta. Então, falta um incentivo para começar, não só da cooperativa, mas também das empresas públicas, como o IPAGRE, né? Falta um incentivo, de incentivar o produtor, fazer ele acreditar no negócio, né? Acreditar que vai dar certo. Esse, ao meu ver, que em alguns pontos é deixado a desejar, né? Não só da parte da cooperativa, mas como da parte de empresas públicas também, né? Como a IPAGRE, né? Não dar foco somente nas culturas já instaladas, ou culturas como o arroz, né? A IPAGRE aqui em Santa Catarina, o foco dela todo é na cultura do arroz. Algumas vezes, as outras culturas, como a própria pitaia, acabam sendo esquecidas, né? Esse é o meu ponto de vista. Tá, ok, é isso mesmo, né, Fernando? Não sabia, tu estava trabalhando, então, já
Copierja, parabéns aí. E eu faço algumas observações que o André fez, mas eu vou te dizer que eu tenho dúvidas. Ok? Eu tenho dúvidas. Eu acompanhei esse ano, já bem no final da distribuição de mudas, ali na Forquilha do Centro, do Beira, produto de muda de maracujá, com essa estufa, eu estava formando todas as estufas. E o que eu vejo aí? Tem duas. Uma questão é o seguinte: a gente cultivando mandioquinha salsa, que nós estamos estudando, fazendo estudos observacionais, e eu acho que nós vamos conseguir produzir no verão, mas ela tem algo fatal, pulgão. E aí eu comecei a observar plantas do entorno, que eu vou citar duas aqui. Erva moura, solano americano, né? É uma solanácea, erva moura, eu não posso falar outro nome, porque hoje não posso falar mais nada, entendeu? Se falar até mesmo aqui até poderia, né? E picão preto, e assim por diante. Então, o que o Deira me falou? Que eles estão muito a fim de fazer o seguinte com o maracujá. Primeiro, o sistema de irrigação partir para o sistema de microaspersão elevado, facilitando aí os tratos culturais, e o plantio, por exemplo, de uma braquiária rusiziensis, alguma coisa assim, para produzir biomassa, e que há tendência a uma quebra de paradigma, por exemplo, no café e no citros lá em São Paulo. Eu não me lembro se tu teve aula comigo, eu sei que uma última aula que eu dei o ano passado foi mas hoje eu dou como normal, assim, a grande quebra de paradigma lá em São Paulo com os cafezais, e que isso é praticado aqui na Floricitrus, em Araranguá, em cima de uma duna. Não sei se tu visitou a Floricitrus. Ali é um exemplo. O cara, o Ivaro, nós visitamos lá. Então, talvez se ele melhorasse ali uma produção de capim no meio, você controla invasoras na linha, tem todos os benefícios, uma cobertura de solo, de sanidade de solo, e a pergunta é: uma braquiária multiplica ou não multiplica esse tal do pulgão? Então, acho que está faltando para nós, assim, estou falando a minha opinião, está faltando muito chão de fábrica, inclusive para nós professores. Eu acho que tem muita burocracia, e uma coisa, e depois eu queria saber a tua opinião sobre isso. O tal do especialista. Não porque veio um cara de uma instituição aí que disse que tem que ser assim. Como tem que ser assim? Eu acho que o especialista não pode determinar uma pessoa só se vai ter vazio sanitário, se não vai, sem antes estudar esses outros fatores aí, como o André falou. Eu digo o seguinte, por exemplo, eu acho que quando a gente tem chão de fábrica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar os agricultores do modo como eles estão fazendo. Agora, como nós vamos interferir é outra questão. E eu vejo o seguinte, eu estou falando, eu não quero citar nome de instituições, não estou falando da cooperativa, estou falando de instituições oficiais que, por exemplo, ocorreu aqui através de um deputado, o pessoal sabe aqui, tem gente agrônoma que sabe, que uma tal de uma instituição não estava mais arrecadando, aí tem que botar a polícia aí nos produtores, entendeu? Então, eu estou vendo aí que nós não deveríamos nos omitir com relação a isso, e um profissional lá dentro, ele é especialista e tem conhecimento, mas ele não é o dono da verdade. Porque então, o que está faltando para nós, assim? Por exemplo, o que eu estou vendo agora esse ano, que estou ali no chão de fábrica mesmo, com inchada na mão, junto com o clínico, nós vamos tentar produzir totalmente sem herbicida, então eu estou vendo de onde é que está vindo o pulgão. Então, tem esse conhecimento, tu falou ali em plantas hospedeiras, muito bem falado, né?
quais são as plantas sustentáveis. De repente, um capim como um pânico, uma uroclô agora, que são as braquiárias, agora tem a rosesiensis, que vem sendo, inclusive, muito trabalhado pela Copérgia, aí, como formação de cobertura. Então, isso está estudado, não está estudado, isso seria prejudicial nessa cobertura, abrigaria pulgão ou não. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Professor, eu concordo bastante. As plantas de cobertura são extremamente importantes para a cultura, né? Não só do maracujá, mas de qualquer cultura, né? Tanto que o meu TCC, né, o professor foi banca aí o ano passado, né, do meu projeto, baseado em plantas de cobertura na cultura do maracujá, né? Lá eu fiz com azevém, consórcio de azevém, aveia, né? Ervilhaca também, tratamento, para controle de plantas daninhas. Não para controle de pragas, né? Poderia fazer algo também no TCC, né? Uma ideia no TCC, para controle de alguma praga, né? Para controle não, né? Para não disseminar, né? A virose. Eu acho que dava de pensar algo nisso, em plantas que possam não servir de hospedeira para o vírus. São questionamentos, né, Fernando? Isso aqui nada é impositivo, tá? Eu estou fazendo esse questionamento porque eu estou vendo as coisas a campo, inclusive a tendência dos agricultores. Um grande exemplo para o Brasil, e agora esse paradigma vem sendo quebrado no Espírito Santo, São Paulo, no caso do café e dos citros, né? Com roçadeira, ela joga lateralmente na linha, então é uma quebrança, uma quebra de paradigma total e absoluta, né, nessa questão de manejo de solo. Mas eu diria o seguinte, por exemplo, a pitaia. Eu acho que tem muito nhenhenhé aí, muita conversa, mas eu já vou dizer o seguinte, a Ipagre, eu vou te mandar um vídeo, vou mandar para o Ivar também. Eu achei interessante, né, a pitaia, muita gente dentro dessa empresa que ela é admirável, mas eu faço alguns questionamentos. Por exemplo, o Ricardo, que trabalhou conosco lá na escola, ele foi professor substituto, o Ricardo Martins, extensionista no município de Maracajá. Ele usa muito bem as mídias, e eu vou mandar 2 vídeos. Um ele fez com o Arcanjo aqui, e só que num dos vídeos que ele fez uma entrevista com uma das emissoras de televisão, não sei se foi Globo, SBT, o quê, ele nem citou o Instituto Federal. E aí eu critico, meu Deus do céu, a gente tem que ser, eu não quero lisonjeamento, coisa nenhuma, mas é o seguinte, falar de pitaia e não falar da família Feltrin, e não falar do instituto que, não me lembro se tu participou, Ricardo, o Ivar, aquele curso que nós fizemos, aquele curso FIC, onde o instituto teve os atores corretos, um cara ali dentro da escola, eu fiz extensão, e muitas vezes o bom extensionista é tipo daquele árbitro de futebol que ninguém nota o cara. Agora, quando o cara é ruim todo mundo xinga a mãe do juiz, né, cara? E aí é o seguinte, o Wellington, eu tenho que parabenizar o Wellington, porque um dia eu cheguei na sala do Wellington, eu não estou aqui levando ninguém no pedestal, eu estou me falando como extensionista. E ele disse, esse cara tem ambição, e a ambição não é totalmente negativa. Se ela for usada para o bem, ela é boa. E aí eu vi o brilho nos olhos, eu peguei um documento lá do Vietnã e levei para ele, disse, esse cara vai levar tudo por diante. E foi o que aconteceu. Ele tomou a frente e nós formamos, então, a partir dali surgiu a Pitaia Sul, e depois, então, entrou para dentro da Coopervale Sul, e possivelmente agora, ou de repente é encampado pela Copérgia, ou se cria uma outra estrutura e tal.
Então, eu vou te mandar 2 vídeos, um do Arcanjo, que era um cara que trabalhava na prefeitura e hoje voltou para o campo, então existe uma inversão das coisas. Eu tenho até uma ideia de uma coisa que se chama condomínio, não condomínio, que é uma coisa que está crescendo muito, mas depois eu falo o que é isso aí. Então só falando como exemplo, né, eu acho que aqui leva para ti aqui, só que eu achei estranho na tabela 1, página 24, não está citado o Timorex Gold, parece que a Copers trabalha com ele. Não está citado porque ele é considerado um produto ecológico, ainda não tem recomendação, mas pode ser aplicado, então aí fala para mim sobre isso aí. Professor, ele não foi citado justamente por ele não ter registro para a cultura, né? Mas isso é uma questão de legislação, né? E poderia ser tratado de maneira... Poderia incluir ele, né? Porque ele tem um efeito muito importante, muito. Ele é um produto muito utilizado. A gente consegue recomendar ele, mas não citei ali no relatório porque ele não tem registro, mas tem registro para a cultura da banana. Então, a gente acaba recomendando, o produtor que tem banana, a gente acaba tirando o receituário para a cultura da banana. Mas na apresentação eu vou falar porque eu sei que é utilizado, hoje a maioria dos produtores usa, é eficiente, então eu vou falar na apresentação. Mas eu não citei lá no relatório porque ele não tem registro. Não, é isso mesmo. Só fazendo uma observação, a colega de vocês, a Gabriela Celista, ela, junto com o Ramon Matos, né, eu participei da defesa do Ramon, foi uma defesa espetacular, assim, foi orientada na Nara Seres, e nós conseguimos um trabalho que eu acho que não tem no mundo, né, através de um aplicativo lá, o Image, né, que o Ramon manejava muito bem, aí marcando padrões, nós conseguimos mais ou menos chegar no número de semente por cápsula, massa de semente por cápsula e massa de 100 sementes, 1,8 miligramas, 2 miligramas, né, da melaleuca. Então, hoje teria condição, com a semente que tem na escola, da gente produzir mais de, 5 milhões de mudas. Ok? Então, agora, só adiantando aí, fazendo um pouco do marketing, o pessoal da Rádio Corredor não via isso aí. Então, está saindo uma tecnologia que vai estar à disposição muito em breve, que é o sistema fog tônico, o Sonic Fogger, e ele vai permitir enraizamento, por exemplo, em menos de uma semana. Tá, Ivar? Essa aí vai ser de cair um cachimbo nos dedos, né? Um cachimbo de chumbo, cara. Isso aí. E aí, muitas vezes, o pessoal não vê essas coisas, fica falando mal de quem está trabalhando, entendeu? Então, assim, eu vejo muito esse pessoal que está a campo, vocês são atores lá, e vocês veem o que de bom a escola tem muita coisa boa. Nosso curso é bom, eu tenho crítica, mas crítica não de falar mal. Eu acho que tem coisa que está faltando, como falei para ti, né? Agora você fez um estágio, você vê o chão de fábrica, é emocionante. Então é isso que eu tinha. Então, muito obrigado pelo convite. As observações, Fernando, com relação, se tu quiser eu te mando por escrito, porém eu acho que o relatório está muito bem escrito, eu não tenho correções a fazer, só essas questões de visão, tá? De visão, que eu vejo o cooperativismo uma coisa muito importante, mas ele teria que digamos, os fundadores da cooperativa tinham motivos.
E agora, essa agricultura, que muita gente empreendedora está saindo, inclusive, da cidade, eles terão que ter outra estrutura ou a mesma estrutura da Copérgio, porque a Copérgio, eu sei qual é o plano dela, fazer 50 anos em 5. Então, ela está abrindo novos entrepostos, mas eu acho que tinha que, assim, eu não sou dirigente da Copérgio, não sou social, talvez um dia o seja. Se eu for, eu vou questionar essas questões. Eu acho que tem a propriedade de 1 hectare, então a pergunta que nós temos que ter hoje é a seguinte: se eu tenho 1 hectare, é possível eu ter uma vida digna dentro de 1 hectare? E se eu tenho 10? Qual é a tecnologia que eu posso fazer? Eu posso dividir isso aí e dar mais oportunidade para filhos, filhas, genros, etc. Ou vamos escolher um sucessor, que é o que está sendo discutido no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, meio que num desespero para manter alguém lá na propriedade. Então, o resgate que eu faço, porque eu trabalhei na maior do Brasil, cooperativa agroindustrial, hoje morouense, está em Santa Catarina, daquela região de Abelardo Luz, por ali, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, não é o tamanho, talvez o tamanho agora sejam esses novos desafios. Por exemplo, aqui no sul catarinense, eu vejo que as pessoas deveriam ter uma visão de drone elevado. Drone tem uma visão, dependendo da altura. Esse Ricardo Martins, ele utiliza drone, ele usa a tecnologia, mas eu acho que é interessante, cara. Eu vou mandar para ti também enviar e vale para o André. Então, o que eu vejo nisso? Nessa visão de drone alto, que nós, no nível cultural mais alto, nós temos que ter, como nós podemos propor, sem impor, novas soluções e novas oportunidades. Por exemplo, o plantador de maracujá. O que eu estou visualizando? Ele colhe, vamos supor, de janeiro, fim de dezembro, aí janeiro, dependendo do ano, até maio e junho. E se ele tivesse um açafrão, ele poderia ter rendimento o ano todo, porque o açafrão, uma vez industrializado, ele vira pó e você vende o ano todo. Né? Então, seria se fazer uma diversificação possível, não é plantar tudo, quer dizer, o que o agricultor plantaria? Talvez açafrão, outro vai plantar gengibre, mas vai continuar plantando maracujá, por exemplo, quem está fazendo fruticultura. E aí talvez viria o maracujá doce e já com a pitaia você tem coisas que mais ou menos se colhem na mesma época. Aí você fica um vazio, que seria de junho, aí começa o vazio de rendimentos, onde você poderia ter esses produtos aí. Nós estamos implantando açafrão, esse ano tupinambor. Tupinambor é uma mina de ouro, as pessoas não descobriram ainda. Produtividade é até 150 toneladas por hectare, de um produto que não tem no mercado. Então é isso, tá? Para mim, muito obrigado e fecho por aqui, já me estendi demais. Ok, Ayrton, acho que as contribuições, acho que o estágio é isso, acho que quanto mais conversa, mais papo, mais contribuição, né, para tantos professores como nós, né? Sei que me situa aí na questão da Aptai dos cursos, né? Eu trabalhei na leitoria 2010, 11 e 12, cheguei aqui, eu aí já tinha instalado, né, a questão da Aptai com o Feltrin, com o Wellington, né? Eu peguei 2014, 15, 16, 17, começamos a fazer trabalhos com poda e depois mais cultivares, agora 24 cultivares, e agora vai, né? Toda a instalação dos pomares, né, sem uma estrutura, começou a cair tudo com pneu, né? Mas é isso, daí acho que a pesquisa, depois começamos a trabalhar com pesquisa, e agora vai o Krause e o Wellington trabalhando. O Tom Wellington também, além de ser técnico e produtor, né, como aqui o Fernando é produtor, né, tanto de banana como maracujá, né, mas são coisas da vida, né, e quando eu falei pro Fernando, o Fernando já é produtor, eu também sou filho pequeno produtor, a gente aprende levando nos dedos e a gente vai aprendendo também em cima dos erros e dos acertos, né. Mas hoje a pesquisa está aí para facilitar, às vezes eu sempre falo com o Petri, que está em Uruçanga, né, que foi meu aluno, hoje ele está em Uruçanga, né, que trabalha com maracujá.
Até vai ter o Congresso Nacional, era para ser esse ano, por causa da pandemia não teve, né, de fruticultura, né, está organizando. Então, até que eu tive uma conversa com ele da questão do maracujá, né, o que eu falei para ele, do coronavírus, né, então, se tem vacina para maracujá, eu vou perguntar aí para o Fernando, tem vacina? O que é vegetal, o que é uma célula animal, né? Então, é uma questão daquilo que o Ayrton comentou também, da questão dos sítios. Quando eu estava na URGS, né, se falava, tem que erradicar todos os sítios, queria acabar com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e Paraná, todos os estados do Rio Grande do Sul, tinha que destruir os sítios, né, porque São Paulo dominava, né, por causa que era uma bactéria. Agora nós estamos com um vírus, tem que ficar em quarentena, nós estamos aqui quase um ano em quarentena, né, então, para não pegar o vírus. Então, eu coloco aí para uma indagação, né, para o André, né, para o Ayrton. Lógico, é uma questão que vem, né, os produtores vêm, eu até falei com o Petri, né, o manejo do solo, né, que o Fernando comentou, ó, que o manejo do solo é anual. O que é feito em janeiro, fevereiro e março? Depois tem as culturas de inverno, de verão, de primavera, de outono, né, e se tem muito pouco estudo sobre o pulgão preto, nessas plantas, as guachas que vão trabalhar em cima disso, né? Eu acho que o Fernando colocou bem, né, na questão do quebra-vento, naquela questão toda, da experiência dele, né, tua, né, Fernando, como produtor, né, eu só tenho que parabenizar o Fernando, que isso que é importante, ele está trabalhando dentro de uma área que ele tem domínio, que conhece, né, então ficou fácil trabalhar também no relatório do Fernando, né. Mas eu deixo essa indagação para nós, né, que somos, né, mestres aí, trabalhando, né, eu estou aí em Maracujá também, né, e sempre tenho participado das palestras, né, nos congressos aí que teve anual, né, o sul-americano do maracujá, brasileiro do maracujá, e o pessoal trazendo de fora, né, a qualidade do nosso maracujá aqui de Santa Rosa, é Sombrio, né, Jacinto Machado, colocando isso no Brasil. É uma política, né, que vem, e como veio com o cancro cítrico, vem essa questão de se colocar, para colocar mudas, né, e aumentar o tamanho de fruto, essa questão toda, né, mas eu coloco sempre para o Fernando, o que ele achou do estágio, ele como produtor, o que ele acha que vai acontecer com o maracujá hoje, né, nossa, né, eu até comentei que eu para colocar no vírus do endurecimento do fruto, né, que é uma questão que pode ser trabalhada, né, como o professor Ayrton colocou ali, né, então, às vezes, como eu pensei na época do cancro cítrico, você achava que era uma coisa devastadora, né, não foi só calda bordaleza. Eu sei que eu fiz alguns projetos com calda bordaleza, chegava. Agora teria que se ver o que se faz com o vírus, né? No nosso caso é vacina no ser humano, nós estamos aguardando ela aí, acho que está chegando aos poucos, né? Mas o que poderia ser feito além então do quebra-vento, aquela questão de evitar as plantas que são guachas, né? E se fazer o manejo do solo, né? Aquilo que o André falou, eu também sou da agroecologia, trabalho, né, dentro dessas plantas, né? Mas tem que trabalhar o manejo do solo ao longo do ano, né? Eu colocou uma foto ali que foi agora, né? Quando o solo está praticamente desnudo, né? Mas e durante setembro, outubro, né? Quais são até foi comentado o teu trabalho, né? Do manejo de plantas, né, de gramíneas, que o Cleiton comentou e que o Fernando fez, o TCC dentro dessa área, né? Então, eu acho que é uma questão, assim, que ela é política, né? Ela vem e tem todo um trabalho por trás, como o seu cancro vem do vírus, do endurecimento, vem do nosso corona agora, que é humano, né? Que tem que chegar a vacina. Algumas questões assim que vêm para ajudar, né, de 2 anos, quando eu comecei a dar aula aqui em 2013, o meu manejo era para 4 anos de maracujá, o pessoal fazia poda, né, 3, 4 anos, 2015 passou para 2, agora 2020 passou para, né, 1 ano, então nós temos que fazer 40 dias de quarentena agora, né, para fechar, virou um mercado de produção de muda, né, que o Fernando comentou, né, então eu acho que isso é uma questão que não adentro. Mas não vou falar mais, né, professor orientador, eu vou deixar até umas palavras finais para o Fernando, né, para defender, se o professor André e o professor Ayrton quiserem colocar, mas eu como orientador vejo, né, esse nicho, né, que surge das pequenas frutas, como também, né, dentro da área do professor Ayrton, né, todas os materiais que nós temos na escola, né, que são fundamentais, né, ao longo desses 20 anos de trabalho do professor Ayrton, e agora com nós. Fernando, quer dar umas palavras finais? Eu só gostaria de fazer uma contribuição. Acompanhei esse ano. Infelizmente, o pai dele faleceu num acidente, que é a Dudeira, ali na Forquilha do Centro. E eu até não tive coragem lá, até porque eu perdi meu pai faz uma semana. Hoje faz 8 dias, né? Não é fácil isso daí. Sentimentos aí.
Foi assim, mas meu pai tinha cash para viver mais de 100 anos, mas cometemos errinhos, né? Mas, assim, é difícil para quem perde. Então, o Beira ali teve o pai dele morreu tragicamente, o cara novo, com um acidente com um aplicador desse, eu acho que bateu na cabeça dele, foi morto na hora. Tá? Então, eu não tive mais coragem de ir lá. Mas, assim, uma série de coisas que ele está querendo fazer, uma delas. Eu não vou nem pedir para tu responder, eu estou dizendo que precisa, e ele está sentindo essa necessidade. A tradição, até eu tinha notado aqui, segundo ele, o pessoal pede umas mudas mais velhas. E ele mesmo me dizendo uma coisa lá, que eu já conduzi orientação sobre isso daí, que a irrigação por microaspersão dentro da estufa não funciona, porque quando a planta começa a crescer, ela cria um guarda-chuva, e aí irriga uma, outra não irriga e tal. Então, isso vai, que nós poderíamos fazer até instigar algum aluno para conduzir um trabalho desse, seria assim, por exemplo, em março, por exemplo, de 15 em 15 dias, numa condição ótima de casa de vegetação, um controle melhor de ambiente, porque de repente uma muda aí plantada, não sei, eu estou fazendo uma hipótese aí, plantada, por exemplo, em abril, talvez ela já seria suficiente numa condição ótima de fertilização da horta. Então, essa é a indagação que o Deira está fazendo ele como produtor. Ele me disse assim, eu produzo essas mudas aqui porque a tradição é que o agricultor quer uma muda mais velha. Então, isso fica... não preciso nem responder, eu só estou dizendo que é um desafio, eu acho, para a pesquisa nossa, e talvez um aluno pegasse isso, se incentivasse um outro aluno aí para fazer esse estudo de plantar de meses, ou de 15 em 15 dias, vamos supor. Uma condição ótima de água, porque é péssimo o negócio, é péssimo lá. O Deira ele mesmo como produtor, disse, não, isso aí não vai funcionar, eu vou ter que irrigar muda por muda no gotejamento. Beleza. O André tem mais alguma indagação, professor André? Senão nós já vamos adiantar da hora, já são 8h30, né? Então, acho que o André tem mais alguma indagação? Estou satisfeito já. Tá, beleza, então. Então, o André, o Ayrton, né, nós damos por encerrado. Peço para que, então, tanto a coordenação como o Fernando, né, vai ficar só o pessoal da banca. Nós vamos encerrar aqui a gravação, né, que o professor, tanto a coordenação pediu, então, para encaminhar. Então, encerro aqui